Meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida ela nos trará à luz nesse dia, amém? Mas antes vamos fazer uma oração para pedir para que Deus ele possa estar falando ao nosso coração no dia de hoje. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença para pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim o que nós precisamos ouvir, Pai. Fala, Pai, aquilo que o Senhor deseja nos comunicar através da Tua palavra nesse dia. Queremos ouvir tão somente a Tua voz, que seja o Teu Espírito Santo falando conosco, Pai. Traz a Tua palavra que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos fazer um estudo sobre o Salmo 23, né? Que fala sobre o bom pastor, não é mesmo? O tema do nosso vídeo hoje é Jesus, o bom pastor. Vamos dar uma olhadinha em Salmo 23. A maioria das pessoas já conhece esse salmo, é um salmo bem conhecido, né? Mas vamos ver qual que é a revelação de Deus para nós no dia de hoje através dessa palavra. No Salmo 23, versículo 1 em diante, diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos seus caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Bom, muita gente passa por esse salmo batido, né? Que não entende muito bem como que funciona a função de pastor e ovelhas, né? Porque era uma coisa bem comum antigamente, né? Por isso que foi usado essa referência a respeito do Senhor para com a gente, né? Então eu dei umas pesquisadas e vocês vão achar muito interessante, porque eu achei bem interessante, tá? Jesus, então, ele é o nosso bom pastor. Aonde que diz isso? Vamos lá para João, capítulo de número 10, versículo 11. Mas antes, deixa eu explicar algumas coisas, né? Como eu disse, não é nosso costume saber como que funciona isso, porque é mais coisa de interior, esse tipo de coisa assim, né? E hoje em dia, a maioria das pessoas mais da cidade não sabe nem o que é direito uma ovelha, né? Tipo assim, sabe o que é o bicho ali, mas não sabe como são as características de uma ovelha ou as características de um pastor que cuida de um rebanho, né? De ovelha. Aí eu fui fazer algumas pesquisas porque eu também não sabia, né? Então eu fui lá e pesquisei, né, como que funciona tudo. E vocês vão perceber que é muito interessante, que esse salmo ele tem um significado muito grande, né? Eu pesquisei as funções e vou falar aqui as funções pra você, tá? A função, então, de um pastor é guiar, acompanhar, mostrando o caminho, né? Então ele vai guiar as ovelhas para onde elas precisam ir, mas é ele que vai mostrar o caminho. Então ele vai à frente e as ovelhas vão seguindo ele atrás, né? Então ele que vai ver se o caminho tem algum perigo, alguma ribanceira, alguma coisa perigosa ali que ele vai precisar desviar aquele caminho. Ele vai, né, tendo essa visão na frente e as ovelhas só vão confiando e seguindo atrás, né? Então a segunda função aqui, proteger, cobrir ou abrigar, para que fique a salvo de perigos, né? Então essa é a função do pastor também. Um pastor que cuida do seu rebanho ali, que tem um rebanho de ovelhas, ele tem o dever de proteger aquelas ovelhas, né? Então, dos perigos que possam acontecer. Então, além dele ver o caminho que ele vai levar elas, ele ainda tem que proteger dos perigos, de possíveis predadores, como raposa, lobo, né? Esses predadores roubam os filhotinhos das ovelhas, roubam as fêmeas, ou às vezes tem alguma ovelha mais velha, mais fraca, né? Ele rouba também, mata, né? E aí a função do pastor é proteger. Então, ele tem que estar atento a isso também, aos possíveis predadores, aos possíveis perigos que aquelas ovelhas possam estar correndo ali onde elas estão, né? E salvar, que é libertar ou resgatar, né? Quando elas já estão em perigo, a função dele é ir lá e salvar elas, né? Agora vamos então ver o que está em João 10:11. Diz assim: Eu sou o bom pastor. Jesus falando isso, tá? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí você pode pensar assim, nossa, que exagero, né, dar suas vidas pela ovelha e tal, um pastor, né, comum a gente tá falando, né, porque Jesus a gente sabe que deu a vida por nós, né, lá na cruz, mas
um pastor também tem que fazer isso. Muitas vezes ele vai colocar a própria vida em risco para poder salvar a vida daqueles bichinhos, né? O bom pastor, né? Porque até a continuação diz aqui: o mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, quando é um mau pastor, ele vai ver o perigo e vai, ó, perna pra que te quero, como diz o ditado, né? Ele vai sair correndo e não vai proteger as ovelhas, né? Vai deixar elas lá. Mas agora o pastor verdadeiro mesmo, aquele que cuida mesmo dos seus animaizinhos, ele vai até mesmo dar a vida pelos bichinhos. Quer ver um exemplo disso? Tá lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17, o versículo 34 e 35, é sobre Davi. Antes de Davi se tornar rei e ser consagrado lá ao Senhor, no lugar de Saul, ele era um pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas do pai dele, né? Então ele fala assim para Saul, né? Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Ou seja, ele não abandonava as ovelhas e saía correndo, né? E assim Jesus, ele é com a gente também. Não pense você, que agora eu tô passando por uma fase muito difícil, um perigo aqui na minha vida, algo muito difícil e Jesus e Deus vai te abandonar. Não. Ele não abandona as ovelhas dele, pelo contrário, ele vai lá e resgata elas. Igual como Davi ali, Davi ia lá, vinha um urso, pegava uma ovelha dele, ele pegava o cajado dele, né, que é um instrumento ali que os pastores têm, né, eles têm 2 instrumentos, né, a gente vai ver isso ainda, mas já vou adiantando. Eles têm uma vara, que é uma mais curta, né, é uma madeira, não é bem uma madeira, é uma vara mesmo, mas ela é mais curta que o cajado, no caso, né, e aí ela serve para correção. Quando ele tá guiando as ovelhas e elas começam a sair um pouquinho do caminho, ele vai lá com a vara, faz assim, e aí elas voltam pro caminho. E o cajado, que é esse instrumento, ele é maior, né? Vocês já devem ter visto, ele tem até um, assim, né? Um gancho na ponta, né? E ele serve para resgatar a ovelha quando ela já tá no perigo. Às vezes ela caiu no penhasco, por exemplo, e tá presa em algum lugar. E aí ele vai lá e puxa ela, engancha ela ali naquela ponta e puxa ela de volta, né? Ou para defender dos animais mais perigosos, né? Então, quando surgia esse lobo, esse leão que ele falou, esse urso, ele ia lá com o cajado e batia neles, né? E fazia eles soltarem a ovelha que eles tinham pegado. Por quê? Porque aquilo pertencia a ele, né? E ele não deixava, então, aqueles bichos, aqueles predadores se aproximarem, né? E isso tudo é espiritual também pra gente, né? Deus, ele faz isso com a gente também, né? Ele cuida da gente também, ele tem a vara para correção, quando a gente tá saindo do caminho, ele vai lá com a vara e ó, volta pra cá, não é aí o caminho, a palavra de Deus diz, eu não vou lembrar onde agora, bem certo, mas tem um versículo que diz assim: e quando estiver saindo do caminho, ouvirá de trás de ti uma voz dizendo, o caminho não é este, volta para cá. Então, né, o Senhor, ele guia a gente, né, quando a gente tá se desviando, ele pega a vara para corrigir a gente, a vara é a palavra de correção, né, e quando já se desviamos, que já se perdemos, que a gente já vai ver aqui o porquê que isso acontece, aí ele vai lá com o cajado e resgata a gente, né. Então, agora o próximo versículo, né? O próximo versículo tá aqui em João mesmo, no mesmo capítulo que a gente tá vendo, o capítulo de número 10, só que os versículos agora são 27 ao 30, tá? Que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, né? Então aqui é só a confirmação, tá vendo? Só ninguém consegue arrancar ele das mãos, a gente das mãos de Jesus, né? A ovelha da mão do seu pastor. Como eu disse, assim como Davi corria atrás dos lobos, batia neles lá e pegava de volta, né? Do lobo não, perdão. Eu tô com um lobo na cabeça, né? Que é um dos predadores das ovelhas, né? Quando vinha um urso lá e pegava a ovelha, ele não saía correndo e abandonava, ele ia atrás, batia neles e recuperava, né? E se o urso ou o leão vinha atrás dele, ele matava ele. Então, é assim também, né? Jesus, ele tem esse cuidado com a gente. E isso aqui é muito interessante, gente. Vocês têm que ver. Pode pesquisar aqui no YouTube mesmo. Joga assim no YouTube... Ovelha reconhece a voz do pastor. Tem um vídeo muito interessante a respeito disso, tá? Que quando eu vi, eu fiquei muito maravilhada, entendeu? Porque eu observei da maneira espiritual. Tem 3 tentativas. Vai lá um homem
e chama as ovelhas, né? Tem um monte de ovelha num lugar lá e eles estão atrás de uma cerca e o homem vai lá e chama elas. E elas continuam lá pastando e ignoram ele. Aí vai um segundo, vai uma mulher, e aí ela chama lá também e as ovelhas nem aí. Aí vai uma terceira pessoa, outra mulher, e ela faz a mesma coisa, eles têm um jeito de chamar lá específico, sabe? E aí ela vai lá e faz aquele barulho, chama, e as ovelhas nem aí. E aí, quando vai o pastor das ovelhas, que é aquele que cuida delas, ele chama elas e elas erguem a cabeça, todas olham pra ele, e isso elas não fazem isso pros outros que chamaram, elas continuam pastando e nem olham, sabe? Ignoram completamente. E quando vai o pastor mesmo das ovelhas e faz o barulho, elas erguem a cabeça delas, começam a fazer bé, bé, sabe? Tipo, como se elas estivessem respondendo ele. E aí, quando ele entra, quando ele abre ali a porta ali do curral ali, a parte da cerca que tem ali, ele abre o portão e entra lá, elas vêm tudo na direção dele, e ele vai andando e elas vão fazendo uma fila atrás dele e seguem. Eu fiquei maravilhada com aquilo quando eu vi aquilo. E é isso que significa a palavra de Deus aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É assim que a gente tem que ser, nós temos que buscar ser as ovelhas do Senhor. Quando ele chamar a gente tem que ouvir a voz dele, só a voz dele. Não podemos dar ouvido às outras vozes, nós temos que ouvir só a voz do Senhor, que é a palavra de Deus, entendem? Para que a gente possa seguir ele, porque só ele vai ter tudo aquilo que a gente viu no Salmo 23, a gente já volta lá para continuar vendo, tá? Eu comecei lá e vim explicar como que é Jesus ser o nosso pastor e como que funciona isso, para você entender melhor, né? Como eu disse, nos dias de hoje não é tão comum essa função, assim, né? Ainda existe, claro, mas a gente não... Antigamente só existiam essas funções, eram poucas as funções, né? Hoje em dia a gente tem outros tipos de funções, né? Na cidade a gente não vê esse tipo de coisa, né? Então a gente acaba não tendo conhecimento de como que isso funciona, né? E eu fiquei maravilhada quando eu vi, né? Como eu disse, se quiserem dar uma pesquisada aí no YouTube, é um vídeo que tá acessível a todos, né? Mas é muito interessante de vocês verem, né? Vai lá o homem e as mulheres lá e chamam da mesma maneira como o pastor, eles usam as mesmas palavras. E as ovelhas nem erguem a cabeça pra ele, elas continuam pastando pra eles, né? E aí quando vai lá o pastor e fala as mesmas palavras, elas erguem a cabeça e na hora elas já começam a vir da onde elas estavam pastando. A hora que ele entra, elas já vêm todas formando uma fila atrás dele e ele vai andando e elas vão andando em fila atrás dele. É muito impressionante, né? E aí o que eu anotei aqui, as funções do pastor também é alimentar e dar água também, né? Então além dele passar cuidar delas, proteger, ele tem que levar ela num lugar onde tem uns pastos bons para elas comerem, né? Porque a alimentação é a função dele, alimentar elas, né? E dar água para elas, né? E Jesus disse: eu sou o pão da vida. E ele também disse que quem bebe a água que ele tem para oferecer nunca mais vai ter sede. Ela se torna fonte de água viva dentro dele, né? Dentro da pessoa, né? Ele falou isso para aquela mulher samaritana lá no poço, né? Então Jesus, ele tem o alimento que nós precisamos, o pão e a água que a gente precisa também, que é a palavra de Deus, né? Isso é muito importante para que a gente entenda, isso é maravilhoso. E aí eu anotei aqui as características das ovelhas, tá? Eu vou ler porque são algumas características que eu também não estava acostumada, né? Então eu pesquisei e anotei aqui. Ovelhas são sensíveis, vivem em rebanho e tem... E elas vivem em rebanho exatamente para essa proteção, né? Para elas poderem não se perder, né? Então elas precisam viver em rebanho, né? E a gente tem que também fazer parte do rebanho também. Que volto aqui a dizer mais uma lembrança a vocês, né? A palavra de Deus lá em Hebreus, ela fala que a gente não pode deixar de congregar, né? É bom que a gente viva em rebanho e seguindo o pastor, o bom pastor que é Jesus, né? E aí, por quê? Para evitar os predadores, né? Porque os predadores, eles querem roubar os filhotes, né? Que são as pessoas que são os bebês na fé, né? A pessoa que tá começando são alvo do inimigo, né? O diabo, ele tenta tirar aquela pessoa que tá começando agora na fé, né? E é importante que ela esteja em rebanho para que ela siga com as outras ovelhas, né? Se ela ainda tem alguma dificuldade de reconhecer a voz de Jesus, né? Então é importante elas estarem ali recebendo o alimento junto com as outras ovelhas, né? No seu rebanho, recebendo a água, recebendo a proteção, né? E também elas são animais dóceis e sem nenhum mecanismo de defesa natural, né? A abelha, ela tem o quê? O ferrão para se proteger, a aranha tem veneno, a cobra tem veneno, o escorpião tem veneno. Tem vários bichos que têm mecanismo de defesa natural, né? E a ovelha, ela não tem nenhum mecanismo de defesa, né? Então, quem é a defesa delas é o pastor delas que tá cuidando delas, né? E elas têm também duas características aqui, ó. Elas têm uma visão baixa
de baixo alcance e uma audição também, né? Por isso que elas se perdem com tanta facilidade. E por isso que quando elas se afastam do rebanho, logo elas já se perdem. E isso é um ensinamento para nós não se afastarmos, entendeu? Às vezes a gente se afasta um pouquinho de Deus e quando a gente vê, a gente já tá completamente perdido, né? Por isso que quando ele vê que a gente tá se afastando, ele vem com a vara da correção. Só que às vezes a gente é insistente naquilo, né? E a gente continua indo para aquele caminho que a gente acha que é bom para nós. Como a Bíblia diz, né? Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles é a morte, né? Às vezes a ovelha acha, opa, né? Ela tá se alimentando ali, aí ela pensa, olha, tem mais um pouco de comida pra lá. Aí ela vai indo, e vai indo, e vai indo. E quando ela procura de novo, por ter uma visão baixa, ela já não enxerga mais o rebanho. Aí ela já se perde, fica vulnerável aos ataques dos predadores, né? E assim é com a gente também. E aí o pastor vai ter que usar o cajado, né? Pra recuperar aquela ovelha de volta. E é por isso que a gente tem que cuidar. Porque às vezes a gente se afasta da palavra de Deus, se afasta de Deus... E, muitas vezes, ele vai recuperar a gente de volta. Só que, às vezes, a gente é insistente no nosso erro e vai se afastando. E uma hora, o predador pode acabar pegando a gente e ser tarde demais, né? Então, a gente tem que permanecer na palavra de Deus, né? E eu anotei aqui uma característica boa delas, né? Elas... Então, quando elas têm baixa visão, elas acabam se afastando, se perdem facilmente e por isso precisam dos cuidados de um pastor, né? Mas elas têm a memória boa, ou seja, nós também devemos ter a memória boa. Aquilo que o Senhor ele nos fala, nós precisamos gravar, entendeu? Termos a memória boa, né? Sempre lembrando da palavra que o Senhor nos deu. Quando aparecer um momento de luta, de dificuldade, a gente lembrar da palavra de Deus. Quando a gente tiver com medo, lembrar que o Senhor disse, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Lembrar que nós temos um pastor a quem recorrer quando a gente tiver com dificuldade, né? Volta pro pastor que ele vai ajudar, ele vai proteger, né, e com todo o prazer ainda, porque é a função dele, né. Então agora a gente vai voltar lá no Salmo 23, né, pra gente continuar esse estudo, vendo o que mais o Senhor Deus ele faz por nós, né, o nosso pastor, o Senhor Jesus faz por nós, né. Então, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, então ele não deixa faltar nada, né, porque a função dele é dar alimento, é dar água, é dar descanso, é levar a lugares calmos, lugares tranquilos, né. Ó, em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz, né. Restaura-me o vigor, as forças, né, ele vai levar para um lugar para a ovelha descansar, né, depois dela se alimentar e tomar água, ela vai descansar para renovar as forças, para continuar andando, seguindo o caminho. Conduz-me nos caminhos da justiça. A justiça é a palavra de Deus, né? Então o Senhor ele nos conduz na palavra de Deus. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, muitas vezes, né, pode acontecer da pessoa ter que andar por esse vale, né? Às vezes ela se afastou e começa a passar por um vale ali, né, de provações, lutas, ou às vezes ela nem se afastou, né? Às vezes acontece lutas, né, na vida das pessoas, como eu já disse, né, em outro vídeo eu expliquei, né, tem aquela passagem da Bíblia que fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Os momentos ruins, eles vêm para todos, né, era esse o tema lá do vídeo, né, a chuva forte, ela bateu tanto numa quanto na outra casa, né, só que a diferença é que quem estava na rocha permaneceu, e quem não estava foi destruído, né, e a gente precisa permanecer em Deus, né, e às vezes vem esses momentos ruins, então ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que apareça alguma doença, ainda que apareça algo imprevisto ali, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, né? Então aqui que eu expliquei, né, o que era a vara e o que era o cajado, né, para proteção, né? E a vara é para correção, o cajado é para quando a pessoa já tá longe, já se desviou, e Deus vai lá e puxa ela de volta, né? Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fins. Então a gente tem que habitar na presença de Deus, né, estar ali como ovelhas mesmo, fazendo parte daquele rebanho que ele está guiando, né, e confiar nele, confiar plenamente, porque o pastor, ele sabe o que é melhor para sua ovelha, e as ovelhas, a única coisa que elas têm que fazer é ouvir a voz, reconhecer e seguir o que ele está falando, né, seguir para onde ele vai, comer o alimento que ele manda comer, beber a água que ele manda beber, e ficar tranquilo, não temer mal algum, porque ele vai proteger e ele vai dar um jeito de estar ajudando aquela ovelha, amém?
Era essa palavra, então, que o Senhor tinha para nós nesse dia. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, que tenham respondido a curiosidade de vocês, né? Porque eu tinha muita curiosidade de entender como que funciona, né? Isso do pastor e da ovelha, para conseguir compreender a Bíblia, né? O que significava Jesus ser o nosso pastor, né? E aí, a partir dessas pesquisas que eu fiz e aquele vídeo que eu falei para vocês que eu vi, eu consegui compreender melhor como que funciona isso e entender, então, que o Senhor Jesus é o nosso pastor e Ele quer o melhor para nós. Ele vai nos oferecer o alimento que nós precisamos, a água que nós precisamos, o descanso que nós precisamos e a proteção que a gente precisa, né? Nos salvando, nos livrando do predador, que é o nosso adversário, o nosso inimigo, né? Deus, Ele só tem o melhor para nós. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!